Boa noite, gente. Graça e paz, shalom. Enfim, quero agradecer aos pastores Cláudios, né? Pastor Cláudio me convidou para estar aqui, enfim. E estamos felizes em poder estar neste lugar. Eu vim aqui já uns anos atrás, talvez 5, 6 anos atrás. E queria compartilhar aqui com os irmãos aqui a minha alegria de poder estar neste lugar aqui. Antes de nós abrirmos a palavra de Deus, deixa eu me apresentar, não porque eu queira me apresentar, mas para vocês saberem quem está aqui. Sou Jorge Napoleão, sou pastor há 26 anos, né? Sou pai, sou casado com a mesma mulher há 38 anos, sou pai de 3 filhos, os 3 casados, duas moças, 2 mulheres e um homem, todos casados, todos, enfim, bem caminhados. Tenho 4 netos e todos também na presença de Deus. Aonde eu vou, eles estão juntos. Vim aqui sozinho hoje, porque minha esposa está com as minhas filhas e a minha nora lá em Cachoeira de Macacu, no congresso. Meus netos estão em casa. E aonde eu vou, o meu ministério, aonde eu estou, eles estão. E meu filho hoje está com 31 anos e com 1 aninho, 2 anos, eu já levava ele para a igreja para ensaiar, que a gente fazia parte do Ministério de Louvor, e ele dormia com a chupetinha na boca e na perna do baterista. E ele amava a bateria. E hoje, né, desde sempre, ele é baterista da igreja, do Ministério de Louvor, e foi pequenininho ouvindo a palavra de Deus. Nunca deixamos nossos filhos em casa, nunca nossos filhos foram impedimento para poder a gente não fazer a obra. Aonde a gente ia, levava os nossos filhos, e hoje, homens, mulheres formados, todos eles estão na presença do Senhor. Por quê? Porque os nossos filhos são bênção e a gente não pode excluí-los ou ser impedimento. Fiquei muito feliz em ver essas crianças aqui e esses juniores na presença do Senhor. E também sou pastor do projeto Radical, Atitude Radical Zona Norte. Há 10 anos, esse projeto das nossas mãos já passou para mais ou menos umas 10 mil pessoas. E é um projeto que acontece no final de semana, onde tem 500, 600, 700 pessoas cada edição. E a gente fica feliz da vida quando chega no final do projeto, no domingo, e a gente vê famílias sendo restauradas, pastores retornando para os seus ministérios, pessoas colocando no altar do Senhor ali a sua vida para, assim, darem frutos no reino. E me veio aqui a lembrança de um casal que em 2018, esse casal, 17 para 18, esse casal foi para o Iraque como missionário, porque o projeto ele desperta as pessoas para o chamado, para darem fruto. E o chamado desse casal era para ir para o campo missionário. E eles foram para o Iraque. Para o Iraque. Talvez você fique pensando, gente, eles são malucos. São mesmo. Foram para o Iraque. Voltaram agora 2019, 2020, porque ela estava grávida. E agora a filhinha dele já está assim com 2 anos e meio para 3 anos. E adivinha o que aconteceu? Eles estão voltando agora de novo para o Iraque. Algo que me chamou muito a atenção foi que na penúltima edição eles estiveram lá, do Radical, e eles falaram, e o rapaz falou assim, o seguinte: olha, estamos voltando para o Iraque, estamos levando a nossa filha para ser também, como nós, alguém que vai estar disposto a morrer por Cristo. E eu tremi, porque eu falei: Senhor, não me chama para isso, porque eu até posso ir, mas não levo meus filhos. Isso é para ver que tem pessoas que amam o Senhor, que amam a obra do Senhor e estão dispostos a dar as suas vidas
para o reino. Eu vou procurar tentar ser breve, irmãos, porque a gente quando é convidado para ministrar a palavra, a gente tem maior preocupação, principalmente a gente que é pastor e cuida de ovelhas, mas a gente tem maior preocupação em falar para a igreja, porque a gente está falando para a noiva de Cristo, né? E só quem sabe o valor da noiva é o noivo que morreu por ela. Então a gente tem muita preocupação, temor e tremor de estarmos aqui para falar aquilo que Deus colocou em nossos corações. Acredito que é aquilo que Deus quer falar conosco. Bem? Eu vou usar 2 textos aqui. Esses 2 textos estão aqui. Um em Gênesis capítulo 1, versículo 14, e o outro também em Gênesis capítulo 8, versículo 22. Se puder colocar os 2 aí, talvez a versão será um pouco diferente, mas sem problema, não terá problema nenhum. Gênesis capítulo 1, versículo 14. Gênesis 1, 14. Gênesis 1, 14 diz assim a palavra do Senhor. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. Gênesis 8, 22, por favor. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio, e calor, e verão, e inverno, dia e noite, não cessarão. A palavra de Deus nos mostra nesses 2 textos que nós lemos aqui, que, segundo a palavra do Senhor, enquanto houvesse dia, ia haver dia, noite, chuva, sol, inverno e verão. E eu queria trazer aqui algo para os nossos corações, baseado no que alguém orou, escolheu, vocês oraram, escolheram, um tema chamado enraizados, ou seja, estar enraizados. Eu queria falar sobre enraizados para suportar as estações, os períodos da vida ou a caminhada cristã. E a gente vê aqui que, segundo a palavra do Senhor, haveria o quê? Inverno e verão. E a gente vê aqui que nós conhecemos as estações, as 4 estações do ano, inverno, verão, primavera, outono, mas a partir do século XVII é que começou a ter esse entendimento, ou inventaram, ou criaram essa ideia de outono e primavera, porque, na realidade, a Bíblia fala de dois tempos, inverno e verão. E a palavra de Deus diz assim, que a gente, para ter uma ideia um pouco melhor do que a gente quer falar, a Bíblia diz que no capítulo 11, 8, 22, e no capítulo 1, 14 de Gênesis, nos dá a ideia da palavra do Senhor. E quando a gente fala de primavera, que é aquilo que a gente conhece, a primavera, ela quer dizer, nos dá a informação de que é o princípio de boa estação, de bom tempo. O verão nos dá a ideia de que de frutificação, dias mais longos. O verão tem dias mais longos e noites mais curtas. A palavra de Deus nos mostra essas temperaturas, esses tempos na realidade. E o outono, ele quer ter uma ideia de tempo de ocaso, ou de sol, pôr do sol, ou de folhas que caem, flores que caem. Ou seja, o que está mais familiarizado ao outono são essas coisas acontecendo, né? E o ocaso quer dizer, significa o quê? Queda, declínio, ruína, ou coisas desse jeito. E o tempo do ocaso quer dizer o seguinte, que o calor some, o sol se esconde. E o inverno tem a ideia de quê? De tempo frio,
tempo de hibernar, de entrar na caverna, tempo de se esconder. Então, essas temperaturas ou essas situações que a gente passa, trazendo para a vida do crente, trazendo para a nossa caminhada, é mais ou menos isso. A gente passa por momentos difíceis. Quando a gente lembra da palavra de Deus lá no capítulo 19 de 1 Reis, a Bíblia nos mostra lá um profeta, Elias. Esse profeta era um homem valente, um homem que desafiou um rei, a sua rainha, e desafiou os profetas de Baal, e ele debochou daqueles homens, um homem que, segundo a sua palavra, não choveu, e depois de um tempo passou a chover, segundo a palavra dele, um homem corajoso. Mas no capítulo 19, a partir do versículo 9, 10 por ali, começa a mostrar que a mulher a Jezabel manda uma mensagem para ele, uma notícia para ele, chega aos ouvidos dele que ela queria acabar com a vida dele, que num determinado momento, no dia seguinte, ele estaria morto. E a Bíblia nos mostra nesse capítulo 19 de 1 Reis, que ele entrou para a caverna e desejou a morte. Chegou um momento de dificuldade, chegou o dia ruim, chegou a noite escura na vida do profeta Elias. Mas alguns dias, meses, talvez anos antes, eram dias de sol, eram tempos favoráveis. Mas quando veio um momento difícil, ele entrou na caverna e a palavra de Deus vai dizer que ele desejou a morte para a sua vida. Ele desejou a morte por quê? Porque existem tempos ruins, tempos difíceis. Talvez você tenha passado ou está passando por um momento difícil, mas deixa eu te falar uma coisa. Comece a entender que o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Tem sempre um amanhecer na nossa vida. Então a gente vê aqui que Elias, ele passou por momentos difíceis, desejando até mesmo a morte, mas o Senhor falou para que ele comesse, bebesse, e que seria muito grande a caminhada dele, ou seja, não tinha parado ainda, não tinha cessado ainda aquilo que Deus queria fazer através dele, entendeu? Então nesse momento também, em que os dias são difíceis, os momentos são adversos, é momento também de nós aprendermos o quê? A suportar os tempos difíceis. Mas para nós suportarmos os tempos difíceis, nós temos que o quê? Nós temos que ter o quê? Resiliência. Eu queria ler com vocês aqui Salmos 1, versículo 1, 2 e 3, que diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, e as suas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Está aí o segredo, um dos segredos de nós estarmos enraizados. É o quê? É não andar no conselho dos ímpios, é não se deter naquilo que vai atrapalhar a nossa comunhão, a nossa caminhada com Deus, e é comparado o quê? Ao homem, a árvore plantada junto ao ribeiro das águas. Mas antes fala o quê? Tem o seu prazer na lei do Senhor, ter o prazer na lei do Senhor. Olha que coisa maravilhosa. É ter o prazer na lei do Senhor. Salmos 119 nos mostra ali. Salmo 119 é o maior livro da Bíblia, tem 150 salmos, tem 150
capítulos, né? E o Salmo 119 tem 176 versos ou versículos, e tem mais de quase 200 vezes falando prazer na lei do Senhor, nos seus preceitos, ou palavra similar, nos seus estatutos. E a gente aprende também no Salmo 119, no versículo 9, o jovem, alguém perguntando como purificará o jovem ou o mancebo o seu caminho. Salmo 119, versículo 9. E com que purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Olha o que diz o versículo 10. Com todo o meu coração te busquei. Não me deixes desviar dos teus mandamentos. E agora o versículo 11 diz o quê? Escondi ou guardei, dependendo da versão. Escondi a tua palavra para eu não pecar contra ti. É a palavra de Deus que nos mantém firme. É a palavra de Deus que nos mantém com o coração voltado para nos enraizarmos, buscarmos fundamentar a nossa vida em Cristo, na palavra de Deus. Então a primeira coisa é essa, é o quê? Nós buscarmos a presença do Senhor, é amar a palavra do Senhor, é buscar a palavra do Senhor, porque vamos andar em caminhos verdadeiramente que nos levam o quê? Como Salmos 1, versículo 1, 2, 3. Será comparado à árvore plantada junto ao ribeiro de águas, que no seu tempo dará fruto. No seu tempo dará fruto. O livro de João, capítulo 15, versículo 5, diz assim: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Precisamos estar plantados na palavra. Nos dias difíceis precisamos estar enraigados na palavra de Deus. Porque é ela que nos sustenta. É ela que nos faz caminhar dando fruto. No livro que nós lemos de Salmos, fala que o salmista falando que será semelhante a planta, ou plantado junto ao ribeiro das águas, que dá o seu fruto no tempo, na estação certa, e que tudo que faz prospera, ou seja, tem proveito para tudo. Lá no livro de Ezequiel 47, no versículo 12, diz, falando de um assunto que não é o mesmo assunto, mas pegando essa ideia de fruto. Aí lá em Ezequiel 47, versículo 12, lá no final diz assim: o fruto serve para alimento e as folhas servem para remédio. Deixa eu abrir aqui um parênteses aqui para falar daquilo que a gente tem vivido. Lá no Radical, o Radical é um projeto que passa no final de semana, a gente passa num sítio lá no final de semana, chega sexta, vai embora domingo. E tem um momento lá que nós temos lá umas ministrações. E lá numa dessas ministrações, tem um pastor amigo, eu vou falar aqui, ele ministra uma área lá, tem uma área que ele ministra. Depois que esse camarada ministrou, eu nunca mais preguei sobre amor. Se vocês quiserem chamar alguém para pregar sobre amor, se vocês quiserem, ou então conhecer o que ele fala, eu vou falar aqui o porquê que eu nunca mais preguei sobre amor. Então tem uma ministração que, às vezes, ele nem está lá na sexta-feira, nem no sábado, mas eu espero ele chegar lá no domingo para ele poder ministrar. E há mais de anos que eu ouço ele ministrar, 10 vezes por ano, que eu vejo ele ministrar a mesma coisa, eu saio de lá desidratado de tanto chorar. E esse pastor, ele ministra sobre o perdão.
E ele chega e ele fala o testemunho dele. Ele conta que um camarada matou a mãe dele. Ele perdoa a mãe, pastor. Ele perdoou o rapaz que matou a mãe dele. Eu acho até que eu seria capaz também de perdoar a pessoa que, de repente, se fosse comigo, eu acho que eu conseguiria. Talvez, não sei. Talvez você pensar, é difícil, mas talvez consiga. Só que alguns anos depois, também assassinaram o filho dele. Ele perdoou a pessoa que assassinou o filho dele. Mas só que, talvez, eu não conseguiria, não sei, mas talvez ele ia falar, gente, olha, tu me perdoa, mas vai tua vida, segue tua vida. Só que essa pessoa que fez isso com o filho dele, hoje eles andam juntos, são radicais. Aonde essa pessoa que se converteu é radical também, vai pregar, chama ele de pai. Pô, paizão, vou pregar então. Vai lá, filho. E ele fala que ele ganhou um filho. Não estou falando muito aberto aqui, porque tem criança aqui, enfim. Vocês não estão entendendo? O cara perdoou o filho dele. A mãe talvez não perdoasse. Mas ele perdoa e anda junto e tem maior amor por essa pessoa que se perdeu perdão, hoje é radical também. E o que eu quero dizer com isso? Que até a folha serve para remédio. E eu lembrei aqui, talvez os antigos vão lembrar, de uma, tem até lá em casa, saião, boldo, um troço amargo, né? O outro fez careta ali, já... E o boldo serve para problema de estômago, um troço amargo. Mas acho que quase todas as folhas são assim. Mas o boldo, principalmente, para você tirar ali o sumo dele, você faz o quê? Você amassa. Quebra a folha todinha para tirar o melhor daquele remédio. E por que eu falei desse amigo? É porque eu acho que mais quebrado que ele, por causa dessa situação, ninguém foi. Mas aquilo que amassou, quebrou ele, serve de remédio para curar outros. Lá nessa ministração todo mundo chora. Sabe por quê? Porque é muito difícil, naturalmente, nós fazermos o que esse camarada, esse pastor amigo nosso fez. Mas sabe por quê? Porque ele está plantado junto ao ribeiro. Se não for Deus, não consegue perdoar. Sabe por quê? Como diz o ditado, errar é humano, mas perdoar é divino. Ninguém consegue perdoar numa situação dessa se não for capacitado por Deus. Então Deus quer fazer com que nós sejamos úteis por completo, até a sua dor sirva de remédio. Mas parece que você precisa estar o quê? Enraizado. Vocês ouviram aqui, talvez, algumas coisas, aqui eu sou, quantos filhos eu tenho, quantos netos eu tenho, mas vocês não conhecem a minha dor, o caminho que eu já passei. Eu também não conheço o caminho de vocês, mas cada um de vocês tem uma história. E sabe por que você ainda está de pé? É porque você também está plantado junto ao ribeiro de águas. E de repente, talvez você está aqui e não está entendendo nada. Quem sabe o baterista, eu fiz meio com um baterista. O baterista, de repente, foi convidado, ou qualquer um outro foi convidado para esse congresso. E, de repente, o que você toca ou canta, ou, enfim, ou trabalha na mídia, um dos midianitas aí, né, como o pessoal fala. Enfim, de repente você pode ter pensado assim, poxa, eles me chamaram só porque eu toco bateria, ou porque eles precisam do meu serviço. Eles tinham que ter me chamado porque eles me amam, porque eles gostam de mim. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. O que você faz é a essência de quem você é. O que eu faço é a essência do que eu sou.
Então, se você foi chamado, você foi pego lá, foi trazido para participar do congresso, é porque você é útil e você precisa também dar fruto, entender que você está como uma árvore, e a árvore tem que dar sombra, a árvore tem que dar sombra, a árvore tem que dar fruto, ou seja, pessoas têm que se alimentar do seu ministério, daquilo que Deus te capacitou, e pessoas também precisam ser curadas através daquilo que você é. As suas folhas precisam curar pessoas. E se você não for enraizado na palavra, experimentado no trabalho, assim, no reino, você não vai conseguir fazer com que, você não vai conseguir dar fruto, ou frutos que Deus realmente tem esperado que isso aconteça. E esse homem, esse pastor amigo, ele é assim, ele ama mesmo. E todo mundo gosta dele porque vê sinceridade. Ele chega, onde ele chega, ele, eu te amo, eu te amo, eu te amo. E você vai ser abraçado por ele, vai falar, esse cara me abraçando. Aí depois, quando você escuta a história dele, só pode ser amor mesmo, porque ninguém perdoa da maneira que ele perdoa. Eu preciso estar bem enraizado na palavra, em Cristo, para poder, de repente, passar por essas situações. E para a gente terminar, Lucas 13, versículo 6 a 9, Lucas 13, queria ler uma passagem com você para a gente poder chegar e fechar. Lucas 13, 6, e dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto, não achando, disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, disse: Senhor, deixa este ano, até que eu a escave em redor e a esterque. E se der fruto, ficará, e se não, depois a mandarás cortar. O que isso tem a ver com o que nós estamos aqui fazendo hoje? Eu não sei, mas acredito que Deus reservou esse tempo, o mês de agosto de 2023, depois de um período difícil de pandemia, depois de 2 anos, no mínimo, de incertezas e perdas, Deus reservou o mês de agosto para a igreja aqui do Jardim Bom Pastor, não é isso? Jardim Bom Pastor? Jardim Bom Pastor. Eu não sei quem foi que idealizou isso, mas já estava no coração de Deus. Então a gente vê aqui que o Espírito Santo colocou no coração desta igreja o quê? Olha, vamos embora levar pessoas que estão sem dar fruto, que estão como árvore infrutífera. Deixa que vai ser um mês de congresso e nós vamos cuidar, através do Espírito Santo, nós vamos cuidar, nós vamos tratar, nós vamos cuidar dessas pessoas, e olha, elas vão passar a dar fruto. A certeza da pessoa que falou isso, de que ia dar fruto, tanto tinha certeza porque que ela chega e fala, olha, não corte, deixa, a gente vai ter mais 1 ano de trabalho. Mas quando tu voltar, Senhor, tu vai ver árvore que não dava fruto, dando fruto. Árvore estéril, passando a dar fruto. É isso que Deus tem reservado para vocês. É isso que Deus preparou para esta igreja, para mudar a história de muitos aqui, através do quê? Da palavra. Vocês escolheram isso, enraizados para quê? Para suportar dias maus, dias difíceis. Para quê? Para que possa o quê? Enraizar, fundamentar
e ser beneficiado de estar enraizado em Cristo, que é a videira verdadeira. Jesus falou em João 15:3, vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho pregado. Nós fomos limpos, nós fomos libertos. Para o quê? Para darmos fruto. Talvez você entrou aqui, talvez você não está entendendo muito bem isso, porque você talvez veio aqui trazer um filho. Deixa eu falar uma coisa para você. Esse aqui é o melhor lugar para se estar, para trazer os seus filhos, seus netos e a sua família. E se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, deixa eu te falar uma coisa. João 14, Jesus fala assim para os discípulos: não se turbe vossos corações, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Não fosse assim, não vos teria dito: vou preparar-vos lugar para que onde eu esteja, estejais vocês também. Versículo 6, o discípulo pergunta assim: não sabemos para onde tu vai e não sabemos o caminho. Oh, que verdade absoluta, glória a Deus, porque alguém lá, um discípulo que a gente até malha muito, ele fez a pergunta que talvez eu e você faríamos. E ele faz essa pergunta e Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não tem outra maneira. Você precisa entregar a sua vida cansada para Jesus. Você precisa vir para os ribeiros, junto dos ribeiros de águas, para ser plantado em Cristo, para poder começar a dar fruto. Primeiro fruto digno de arrependimento e depois frutos que venham ser alimento para pessoas. Eu queria perguntar, com licença do pastor, posso, pastor? Eu queria perguntar aqui se você quer levar Jesus para sua casa, mas não da forma que você pensa. Depende da forma que Ele nos orientou. Se você quer Jesus. No livro de João, capítulo 1, fala lá que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, né? E vimos a graça do unigênito, Filho de Deus, né? Mas mais embaixo, um pouquinho, lá no versículo 9, 8, 9, 10, por ali, fala assim: Ele, Jesus, veio para os seus, os judeus, e os seus não receberam, mas todos quantos receberam, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Ah, mas eu sou filho de Deus. Você só é filho de Deus se você entregar a sua vida cansada para Ele. Aí sim. Tem alguém aqui que queira entregar a vida para Jesus? Pastor, eu estou afastado do caminho do Senhor. Eu queria me reconciliar com Jesus. Pastor, eu estou sem dar fruto. Eu sou até crente, eu estou crente, mas eu estou como aquela dracma perdida, Senhor. Aquela dracma perdida, foi perdida dentro de casa. A mulher perdeu a dracma dentro de casa. Eu estou na igreja, mas eu me sinto perdido. Eu quero orar por você também. Eu quero orar. Se tem alguém, eu queria orar. Não só eu orar, quero orar junto com os pastores desta igreja. Porque onde eu vou, eu tenho que pregar, onde eu vou pregar a palavra, e já estamos encerrando aqui, eu tenho que orar. Porque se nós só pregarmos e não oferecermos Jesus, não oferecermos oportunidade de nós buscarmos um novo momento com Deus, através de Cristo, eu vou negligenciar o meu chamado. E lá no Radical, para nós encerrarmos aqui, o que eu mais gosto, e eu espero o Radical todinho para ver aquilo, é no momento em que a gente vê pessoas que aceitam a Cristo ou se reconciliam com Cristo e que também atentam para o seu chamado, independente de qual chamado seja. E aí vão 50, 70, 80, 100 pessoas. Aí eu vejo assim, ou às vezes uma alma só aceita Cristo. E eu vejo ali o quê? Valeu a pena
ficar esse final de semana dentro de um sítio, no mato, valeu a pena. Eu vou orar agradecendo a Deus pela oportunidade de trazer essa breve palavra, essa reflexão para a sua vida. E que você consiga suportar os dias difíceis. Passe pelos dias difíceis. As noites do inverno, elas são longas, mas não há mal que sempre dure. E Deus vai mudar o quadro da sua história. Vença esse momento através da palavra, Senhor. E eles venceram através da palavra de Deus. Senhor, nós queremos te agradecer, Senhor. Queremos te agradecer pela tua igreja, Senhor. Queremos te agradecer, Senhor, por esta juventude, pela oportunidade, Senhor, que tu nos dá de estarmos reunidos neste lugar, adorar o teu nome e também ouvir a tua palavra, Senhor. Oh, Senhor, nós queremos estar plantados junto ao ribeiro de águas, Senhor, na fonte que é inesgotável, porque tu és a fonte, Jesus, tu és a nossa fonte, porque nós precisamos dar fruto, nós precisamos, Senhor, oh Deus, ser como diz aquela música, Senhor, queremos ser como o farol, Senhor, que brilha à noite, ponte sobre as águas, Senhor. Nós queremos, Senhor, estar disponíveis para, Senhor, mudar a história da nossa família, do nosso bairro, da nossa cidade, Senhor. Levarmos, Senhor, Jesus através da nossa vida, Senhor. Eu te agradeço por este momento, Senhor. Que tu venha encher os teus filhos, Senhor, impulsionando cada dia mais para estarem do lado de fora, buscando os perdidos, Senhor. Esta é a nossa oração. Muito obrigado por este momento. Em nome de Jesus. Amém.